Olá, bem-vindos à Hora do Bruxo. Hoje nós vamos ter uma conversa sobre algumas coisas que podem ajudar dentro do seu caminho mágico quando acontecem situações de emergência, situações que complicam. Como assim? Muitas vezes, o que eu percebo nas pessoas quando me procuram para fazer os cursos, ou mesmo quando as pessoas me contratam para alguma magia. Contratar para magia já é uma outra situação que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu percebo que no mundo atual, na situação atual, em que muita gente tem medo, por exemplo, da questão de ficar sem emprego, da questão da pandemia, da questão de ficar sem dinheiro, as pessoas acabam cortando as coisas que são importantes para elas. E o que acontece com isso? Normalmente, quando você começa a cortar coisas que são importantes para você, você se desestimula ainda mais. Eu vejo às vezes pessoas que, por exemplo, param de fazer um curso. Por exemplo, o meu curso. Então, de repente tem alguém que entra no meu curso, a pessoa está fazendo o curso, e por algum motivo, ou porque ficou sem emprego, ou porque começou a estudar no horário do curso, de repente começou a fazer uma faculdade, uma coisa assim, a pessoa ela para o curso. O que é importante fazer quando você para um curso de magia? Continuar praticando. Por quê? Porque a magia ela é como um músculo. Se você não pratica, você não vai ter resultados satisfatórios. Os resultados vêm muito da facilidade que você tem na prática, da facilidade que você adquire cada vez mais, justamente pela prática. Tudo que a gente faz na vida, conforme você vai praticando, as coisas se tornam mais fáceis, fluem melhor e você tem resultados melhores também. Então a primeira coisa é essa. Eu sei que muitas vezes a pessoa pensa assim, eu vou ter que parar um curso. E eu estou falando de curso de magia, mas dentro de qualquer prática. Se você, por exemplo, você faz parte de um determinado grupo de magia, de um coven, e você saiu, continue fazendo suas práticas mágicas. Continue porque é importante que você mantenha a constância. Eu sei que às vezes fica complicado a gente pegar e falar assim, a pessoa ela foi cortando coisas, né? A pessoa de repente teve uma situação de desemprego, ou a pessoa teve alguma situação, como eu disse, que ela começa a fazer uma faculdade, a fazer alguma coisa assim, que o horário não permite mais. Aí ela se afasta daquilo. A gente já tem uma tendência a ter dificuldades em vencer a procrastinação, já tem dificuldade em praticar magia fazendo o curso. Imagina sem fazer então, ou imagina sem você fazer parte de um grupo, de um curso, ou você não tendo tempo para essas práticas. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis. E olha, em momentos de crise, pratique magia. Não abandone a magia. Magia realmente pode ajudar muito qualquer situação da sua vida. E a tendência é que se você, por exemplo, perdeu o emprego, você se afastou de um curso de magia, eu não estou nem falando isso por causa do meu curso. É porque eu percebo que muitas vezes a pessoa se afasta da magia no momento que mais precisaria dela. Eu sei que acontece o desânimo, eu sei que às vezes dentro desse desânimo a gente não tem vontade de fazer nada. A gente já vai saindo de situações em que você está numa pandemia, você perdeu o emprego, tem aquele medo de não conseguir um emprego de novo, tem o lockdown e tem uma série de situações que vão tornando você mais e mais desanimado. Faça magia. É o melhor momento. Está desanimado? Faça magia. Está alegre? Faça magia. Faça magia sempre.
Porque a prática vai trazer resultados cada vez melhores. E a prática te tira de uma passividade e de uma inércia que... Olha, eu vou dar um exemplo. Imagina que você tem uma pessoa que está hospitalizada. Se essa pessoa está hospitalizada, o que você na sua casa, uma pessoa que não pratica magia, o que ela pode fazer? Basicamente nada. Você depende que os médicos e que o hospital cuidem do seu parente, né, do seu amigo que está hospitalizado, ou seja, depende dele. As pessoas religiosas ainda conseguem rezar, fazer orações, né, esse tipo de coisa. As pessoas que não são religiosas não fazem nada, não conseguem fazer nada. E esse sentimento de impotência é a pior sensação que existe na vida. Porque se tem uma pessoa que está internada e você depende de alguém para cuidar daquela pessoa, você se sente completamente desamparado. Você está amarrado, você está na sua casa sem fazer nada. E você se sente completamente à mercê de situações de pessoas que estão cuidando do seu parente. Mas quando você pratica magia, você tem um recurso, você tem algo, você entra na batalha, você entra na luta. Agora a luta é o hospital, são os médicos e você, os três lutando pela cura daquele seu parente. Isso é muito importante. Você se sentir parte de um processo é muito importante. Então, essa prática, eu não estou nem levando em consideração aí para essa afirmação o quanto a sua magia vai dar certo ou não. Porque primeiro, para saber se vai dar certo ou não, você tem que praticar. Se você não pratica magia, ela já não deu certo, ou seja, ela já não existiu. Claro que há certas coisas que a gente pratica inconscientemente. Por exemplo, quando você dorme, seu espírito sai do seu corpo, né? E pode ir lá praticar magia sem que você nem saiba. Né? Sua sombra, um dos seus corpos, enfim. Aí a denominação religiosa mágica pertinente a cada um. Mas você pode sair do seu corpo quando você dorme e fazer magia. Mas você não sabe. E é importante também para o seu psicológico, para a sua mente, que você saiba conscientemente que você está praticando algo. É aquela coisa, fiz a minha parte. Se deu certo ou não deu certo, isso é depois. Mas eu fiz a minha parte, para você não se sentir completamente assim, fora de algo. Não, você entrou na luta, você fez. Você pelo menos tentou. Porque se você não faz, é aquilo. Você já perdeu. Se não fez, já não funcionou. Então, do mesmo modo, quando você perde o emprego, você sai de um curso de magia, faça as práticas que você já viu, ou faça as práticas que você pode naquela hora, porque isso vai alimentar a sua mente, vai alimentar parte sua que não fica ali ao sabor do vento. O vento jogou para cá, você foi, jogou para cá, você foi. E aí você está à disposição de que alguém olhe seu currículo, decida chamar você, decida que você é bom para o cargo e decida contratá-lo. Ou seja, você entrega o seu poder para alguém. Alguém decide sobre você. É isso que nós, bruxos, magistas, magos, a denominação que você queira, é isso que a gente não faz. A gente não entrega nosso poder aos outros. Se eu estou desempregado, sim, eu vou mandar currículo, sim, pessoas devem me chamar para entrevista, tudo bem, mas eu também participo ativamente do processo. Por quê? Porque eu vou fazer magia. Vou fazer magia para quê? Para ser chamado, para conseguir um emprego. Vou fazer o que tiver à minha mão. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar ervas caras, faz com o que tem em casa. Ah, eu não tenho cristais, visualiza. Você tem várias formas de fazer magia sem necessariamente precisar de um arsenal de instrumentos mágicos, ou de ervas, ou de cristais, ou de óleos, ou de pós mágicos mirabolantes para fazer. Você faz magia com o que você tem na sua cozinha, com o que você tem à sua volta.
Um bruxo se adapta a qualquer coisa. A gente faz magia, que eu falo, a gente faz magia em praça de alimentação de shopping. Agora não, porque a gente não pode ir para shopping. Mas a gente faz em qualquer lugar com qualquer coisa. Então você tem que aprender a fazer magia com o que tiver na mão. Absolutamente com qualquer coisa. E com o tempo e com a prática, cada vez mais essas magias vão dar certo. Agora pensa, você desempregado, aí sim, fazendo magia, para que você consiga as coisas. Eu sei que é difícil ter a autoconfiança, eu sei que é difícil ter ânimo quando as coisas parecem dar errado, mas não se afaste da magia. A magia, de fato, pode ajudá-lo, principalmente porque te coloca na luta. A magia faz com que você perceba o guerreiro que você é e perceba que você pode vencer isso. E não entregar seu poder para que alguém decida contratá-lo. Alguém olhe o seu currículo assim, tá bom, vou chamar para uma entrevista. E aí você sempre depende que alguém escolha você ou não. Não é assim que funciona. A gente tem que ir à luta, tem que fazer acontecer. Então, se puder, faça. Faça magia sempre. Eu sempre digo que essa é uma ótica que a gente tem que ter, porque quando você começa a perceber que a magia não é algo externo a você, não é algo que você adquiriu, que você foi lá e começou a aprender, mas é uma coisa que não tem a ver com você. Você é a magia. O seu corpo é um instrumento mágico. É o instrumento mágico mais importante. Então, utilize esse instrumento. Deixe a magia brotar em você. Você pode fazer com várias coisas. Desde você pegar, traçar símbolos só no seu corpo, só com o dedo, passando o dedo na água, você vai traçar runas na hora de fazer entrevistas, ou traçar runas. Você sabe que o seu corpo é o maior livro das sombras que existe? O seu corpo é um grimório vivo. Tudo o que você aprendeu na sua vida, tudo o que você aprendeu de magias está registrado no seu corpo. E você consegue acessar essas informações. Independente de você não saber acessar essas informações, confia no seu corpo. Confia nesse instrumento. E perceba como ele consegue produzir magia em qualquer lugar. A partir disso, você vai se sentir cada vez mais forte, vai se sentir motivado, e isso vai fazer com que você consiga seu trabalho, consiga fazer as coisas e consiga fazer uma prática regular, seja num curso ou não. Eu quis falar isso com vocês porque às vezes eu vejo, já no cotidiano, já existe uma dificuldade que é assim. Às vezes a gente aprende uma técnica numa semana, num curso, eu estou dizendo um curso de magia, né, como os cursos são em geral. Você aprende uma técnica numa semana e você pensa em praticar aquela técnica. Então você fala assim, que legal, vou fazer isso. Só que a vida é tão corrida que às vezes não dá tempo. E aí na outra semana você aprende uma outra técnica. E aí aquilo acaba acumulando. Quando acumula, você acaba não dando atenção a uma a outra e você vai, qualquer hora eu vou praticar. E você vai tendo aquele calhamaço de informações que vão criando o quê? Vão criando um livro das sombras desse tamanho, mas o tamanho da prática é isso. Então, é como você ter uma estante de livros que você não lê. Você tem aquele livro das sombras com N informações, N técnicas que você foi anotando. Mas se você não praticar aquilo é muito bonito. Mas não vai te ajudar muito. Por isso, pratique. Anote e pratique. Não deu para praticar aquele momento? Pratique quando puder, mas pratique. Se puder, faça organizado isso. Tenta ter um dia para aquela prática, como se fosse um curso. Toda segunda eu faço curso de francês. Então, toda segunda eu vou praticar magia, entendeu? Como se fosse um curso de idioma, você usa para prática de magia. Outra coisa que acontece, que é importante, então, só para fechar isso.
vai fazer as práticas, não precisa fazer práticas mirabolantes. Faça pequenas práticas. Encante algo que você vai comer, para você ter ânimo, para você ir à luta, para você fazer coisas. Encante algo que você vai beber. Encante a água do chuveiro. Aproveita os 4 elementos. Né? A água é tão fácil de magnetizar, de você colocar intenções na água. A água é um dos elementos mais fáceis de você colocar ideias, intenções, de você programar. A água é um dos mais fáceis. Então, você colocar intenções numa água ou símbolos e beber essa água para que aquilo desperte isso em você. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego, encanta uma água com... Se você não sabe runas de vitória, mas põe a intenção de vitória, a intenção que você fale coisas que agradem o entrevistador, no sentido dele te dar a vaga. Faça com que essa água, coloque a energia para que essa água faça com que você consiga ir bem nessa entrevista. Aí você bebe essa água, você já vai com uma garra maior nessa entrevista. E é uma magia que você fez com um copo d'água, sem nada. Por isso que eu falo, quando você pensa em fazer magia, não pensa só naquelas magias que são todas elaboradas, que você tem que fazer coisas em dias certos, com regências planetárias, com tudo isso. Não. Há magias e magias. Você tem magia para todo momento. Você tem magias para momentos mais elaborados, né, em que você vai poder trabalhar melhor aquelas magias, vai fazer magias mais elaboradas em momentos elaborados. E você também tem magias simples que você faz. Por exemplo, olha só que legal, um lápis. Lápis tem ali madeira e grafite. Grafite é a estrutura da vida, o carbono é a estrutura da vida que faz o grafite. Você pode criar uma escrita mágica. Você pode escrever as coisas que você deseja que se manifestem no plano físico. Você pode desenhar as coisas que você deseja que se manifestem no plano físico. Por quê? Porque você encantou esse lápis. Você entrou em contato com o espírito da árvore da qual essa madeira veio. Você entrou em contato com o espírito daquele grafite, daquele carbono, daquela substância. E você encanta tudo isso para que, quando você faça você escreva as suas propostas ali, aquilo que você deseja, isso faça com que se realize. Então, olha, você encanta a água, você encanta o lápis, você encanta a maquiagem. Vai fazer uma entrevista de emprego, encanta a maquiagem. Por quê? Porque maquiagem, ela nasce de coisas primitivas. Do mesmo modo que a tatuagem é extremamente primitiva, é extremamente antiga. E quando você faz... Por que a gente se vicia em tatuagem? Porque é bonita? Além de ser bonita, mas muita gente pensa, todo mundo que vai fazer tatuagem pensa assim, será que eu vou fazer? Nossa, será que vai doer? Quando começa a doer, na primeira tatuagem, você fala, nossa, nunca mais vou fazer isso. Por que eu estou aqui fazendo? Só que quando faz a tatuagem, aquilo começa a te puxar para algo tão primitivo, algo tão antigo, algo tão tribal, que é como se um ser primitivo, uma parte primitiva nossa, se reconhecesse naquilo e tivesse vontade de sair urrando. E você fica fascinado pela tatuagem. Você quer fazer mais, porque dá um barato. Tatuagem dá um barato. Dá pra gente encantar tatuagens também. Um dia eu falo sobre esse tema de como encantar tatuagens quando vão ser feitas ou tatuagens que já foram feitas e vocês fizeram sem motivo, como acrescentar um motivo mágico a essa tatuagem. A gente fala disso qualquer dia. E, do mesmo modo que a tatuagem é uma coisa antiga, a maquiagem também. Porque as maquiagens, elas nascem como pinturas ritualísticas, pinturas físicas ritualísticas. Então, essas pinturas eram feitas com propósito. Com o tempo, a pintura ela também adquiriu uma questão estética, social,
política. E ela começou a criar isso, mas você consegue ainda encantar. Dá para você encantar batom, blush, sombra com funções mágicas específicas. Olha como você começa a se cercar de magia sem que você precise fazer coisas com cálculos, toda uma cerimônia, que não é ruim, tá? É bom fazer cerimônias, é bom fazer todo um cálculo também, tá? Não somente, mas também. Mas há momentos e momentos, há momentos para magias elaboradas e há momentos para magia simples, em que você transforma o seu cotidiano em magia, ou seja, o viver magicamente. Então, todas essas coisas que você começa a encantar vão fazer parte do seu cotidiano, vão fazer parte daquilo que está acessível a você. De você pegar e colocar. Você tem todo dia você toma uma xícara de chá ou uma xícara de café. Coloca símbolos na sua xícara de café, que você de repente tem sempre ali constantemente. Né? Põe símbolos para você já beber dessa energia. A gente tem que voltar a resgatar essa magia que permeia a nossa vida. Porque a magia foi tirada da gente. Muito do que houve das perseguições e de tudo, a magia foi tirada não somente pela perseguição, que dizia que aquilo era algo demoníaco e tudo mais, mas a própria questão demoníaca é muito mal compreendida, mas a magia também foi tirada da gente pela modernidade, né? Quando começa a era industrial e tudo mais, que aquilo que era temido como algo prejudicial, algo que destruía a tudo e a todos, passou a ser visto como uma coisa irreal, fantasiosa, inexistente, brincadeira de criança. Então, nós passamos de uma coisa para outra e foi tirado isso, foi tirado a tua capacidade de lidar com isso como algo inerente a você, como algo assim que faz parte de você, como um ser mágico que você é. E a gente, nesses tempos modernos, você vai num caminho redescobrindo quem você é magicamente. Você procura redescobrir. Porque colocaram a gente, sem plagiar a política agora, nesses momentos, né? Mas colocaram a gente como boiada, seguindo todo mundo, indo atrás. É assim, o legal é fazer parte da boiada. O legal é você ser igual a todo mundo, na aparência, naquilo que você considera bom ou considera ruim, quando na verdade o ótimo é não fazer parte da boiada. É você não precisar da boiada. Você pode até passear de vez em quando, né? De repente você acha um boi bonito, alguma coisa assim. Mas é você saber que você não precisa da boiada. E aí a gente cai numa outra coisa que eu quero falar hoje. Sobre a nossa relação com os deuses. Essa relação que eu vejo muita gente ter com os deuses é uma relação muito prejudicial. É uma relação muito abusiva. Como assim? Primeiro que as pessoas, elas dependem dos deuses. Elas são subservientes aos deuses. Elas se humilham diante dos deuses. Claro, eu não estou falando de todo mundo. Obviamente que não. Mas eu vejo alguns comportamentos assim, em que as pessoas imploram para que os deuses... Eu não estou nem falando do Deus cristão. Também entra no pacote, tá? Mas, qualquer Deus. Mas muitas vezes as pessoas, elas querem que aquele Deus percebam que elas são boas, que elas merecem que aquele Deus dê coisas a elas. Esse merecimento, eu nunca gostei da palavra merecer. Porque merecer, ela me parece que eu tenho que ter um bom comportamento. Aí aquele Deus, que bom, deixa eu te dar umas migalhas. E se você é ruim,
você vai ser castigado. Então a gente passa a vida querendo agradar aos deuses para receber recompensas e não ser castigado. Que raio de posição é essa? Nós somos bruxos. Eu não me rastejo diante de nenhum deus. Eu estou falando rastejar, gente, no sentido de subserviência. Eu não estou falando que eu não possa deitar no solo para homenagear um deus. Não é isso, tá? Quando a gente fala da subserviência, eu não estou falando que eu não posso fazer uma reverência, eu não posso fazer alguma coisa, principalmente dentro de uma tradição. Eu não estou falando as ritualísticas de tradições. Eu estou dizendo o meu papel diante de um Deus de ser subserviente. Não sou. Eu sempre digo, se um Deus quer que eu o trate com respeito, ele tem que me tratar com respeito primeiro. Nós, bruxos, magos, magistas, feiticeiros, nós temos que olhar os deuses nos olhos, tá? De cabeça erguida, de igual para igual. Ah, você está se comparando a um Deus? Não é uma comparação. Quando você tem que se comparar a algo ou alguém, você já perdeu. Eu sempre digo, quando tem gente que às vezes me fala assim, nossa, eu queria ser igual a você. Eu falo, não, você já perdeu. Você não pode ser igual a mim, não pode ser igual a B ou C, que são famosos, nada disso. Você tem que ser o melhor que você consiga ser. O seu parâmetro é você mesmo. Se você tiver que competir com alguém, é com você mesmo. Não existe isso, não existe essa competição, essa comparação no sentido de falar assim, então eu estou dizendo que eu sou igual àquele Deus? Eu estou dizendo que eu quero ser respeitado. Eu não estou medindo poder. Não existe isso de medir poder com um Deus, com uma deusa, com algo. É o que eu sempre falo. Se você tira uma gota de água do oceano, o oceano está na gota e a gota está no oceano. Mas se você não fica comparando a gota com o oceano, não é assim. É como às vezes também as pessoas falam, numa luta de Osíris com Zeus ou com Odin, quem que é o mais forte? Quem que ganha? Isso não é um game, entendeu? Não é um game. Não existe essa comparação, não existe esse tipo de luta. Então, o que acontece? Você vai fazer o seguinte. Você sempre tem que pensar, primeira coisa, esquece de que você precisa sempre de deuses para fazer magia. Não. Você não precisa sempre dos deuses. Você pode fazer muita magia só com você. Só você mesmo, com o seu próprio poder, e o poder daquilo que você vai utilizar, seja erva, seja pedra, seja o que for, né, dos ingredientes, afinal nós somos ingredientes também, você pode só contar com aquilo. Por quê? Se você ficar o tempo inteiro só contando com Deus, então qualquer magia que você faz, eu vou fazer magia de amor, eu vou trabalhar com Afrodite, eu vou fazer uma magia de proteção, eu vou trabalhar com Tyr, eu vou fazer uma magia para obter sabedoria, eu vou trabalhar com Atena. E sempre você coloca um Deus. O que vai acontecer? Você nunca vai saber o quanto foi você que fez aquela magia ou o quanto um Deus foi lá e te ajudou. Você tem que saber do que você é capaz. Até para saber assim, nossa, estou mal, preciso trabalhar mais. Nossa, eu preciso fazer mais exercícios. Eu estou muito fraco. Né? Fraco no sentido assim, não deu certo a minha magia, tenho que dar uma melhorada. Mas você só vai saber disso se você souber do resultado da sua magia. Porque se você, cada vez que vai fazer, você precisa de um Deus, que dependência é essa? Nossa, parece... Nossa, sabe aquela coisa, nossa, sempre um Deus, sempre um Deus? Não, que isso? E você? Entendeu? Você é o bonito da história. Vai lá fazer sua magia, vai ter seu resultado. Isso não quer dizer que eu não possa contar com Deus para uma magia. Claro que posso. Posso e faço magia com os deuses também. Mas não são todas, não são sempre. Tá, mas o que determina então quando eu vou fazer com Deus ou não? Tem coisas que você pode
Você mesmo perceber, não, isso aqui eu consigo fazer. Ah, não, isso aqui precisa de muita energia, precisa de muita coisa, tal. Eu vou pedir ajuda de um deus ou de uma deusa. Porque, né, para compensar aquela energia que de repente eu não estou conseguindo. Às vezes você tem que fazer uma magia e você está você está envolvido naquilo. Como quando tem uma pessoa hospitalizada, que é uma pessoa que você gosta. Às vezes aquilo te faz ficar mais abalado, né? Aquela magia faz, aquela situação no hospital daquela pessoa faz você ficar mais abalado. Então, isso é natural que muitas vezes você não consiga fazer atingir o ponto de energia necessário para aquilo. Então, o que você faz? Você pode chamar um Deus para te ajudar a compensar isso. Então, o que acontece? Toma cuidado com os extremos. Nem criar dependência com Deus, de um jeito subserviente, mas também não não usar aquele Deus como algo que está na prateleira ali. Porque às vezes as pessoas são muito desrespeitosas com Deus. Por exemplo, uma pessoa decide assim, eu vou trabalhar com Poseidon. E vai fazer magia. Mas aquela pessoa parou para perguntar se Poseidon quer trabalhar nessa magia com essa pessoa? A pessoa simplesmente decidiu por Poseidon. Não, eu vou trabalhar com Poseidon e acabou. Isso também não, tá? Nem tão lá, nem tão cá. Ou você pega e trata com os deuses com a seriedade que eles merecem, o que não quer dizer que você tenha que ser subserviente, tá? Ao mesmo tempo, você pode também, quando for trabalhar, não simplesmente pegar aquele Deus e tacar na magia, não, pergunta se ele aceita participar, se ele aceita te ajudar. Esse tipo de situação, né? É uma forma de você pegar e ter um posicionamento mais respeitoso. As antigas tradições de bruxaria, elas viam os deuses de igual para igual, em que você encarava os deuses de frente. E muitas vezes você até punia os deuses. Nossa, pode? Pode, pode. Sabe um resquício disso? Sabe aquilo de Santo Antônio, que você rouba o menino Jesus de Santo Antônio e fala que só vai devolver se ele fizer tal coisa? Ou você pega, vira o Santo Antônio cabeça para baixo dentro de um balde de água e você fala que só vai tirar de lá o Santo Antônio se ele fizer tal coisa para você? Isso são remanescentes, essas práticas atuais que ainda existem, de você fazer isso com o santo, muitas vezes fazia com deuses. Eu não estou falando por aí que vocês devam trabalhar com uma relação sadomasoquista com Deus, tá? Não estou falando isso necessariamente. Às vezes, você tem que deixar claras as coisas para os deuses. Falar assim, olha, você quer isso de mim, eu estou fazendo isso, você também tem que fazer algo por mim. Tá? É uma troca de energia, é uma troca de coisa. Não estou aqui para trabalhar de graça só, não. Tá? Então, vamos lá, eu faço tal coisa, você faz tal coisa, porque uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, um bruxo não é pouca coisa, tá? Os deuses não se interessam por nós à toa. Não é porque a gente é uma coisinha assim que eles não têm mais o que fazer. Deixa eu ajudar esse humano, coitado. Não, não é bem assim. Os deuses, eles têm seus motivos para ajudar os humanos, quando ajudam. Muitas vezes não ajudam e muitas vezes não estão nem aí para o que acontece. Às vezes as pessoas pensam, nossa, os deuses eles estão vendo tudo isso. Olha, às vezes não estão nem aí para o que acontece. Nem aí para você, nem aí para a tua situação, nem aí para o problema daqui, dali. Não, nem aí. Ignoram completamente. Mas nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes eles se importam, muitas vezes eles vêm, eles atuam, eles estão entre nós. Tá? Existem algumas prerrogativas. Quem assistiu, por exemplo, aquele American Gods? E você tem outros também. Teve outra.
estava falando esses dias aqui de uma série, não lembro qual, que tinha coisas assim também, né? Em que você tinha deuses entre nós. Então você tem algumas crenças, tanto de deuses que se manifestam entre as pessoas e assumem uma forma humana e interagem com as pessoas. Você tem vários relatos de coisas assim, que muitas vezes as pessoas interpretam como anjos. De repente pode também ter anjo na história, depende muito da crença, depende muito da forma da pessoa compreender isso. Mas tem várias tradições que acreditam que deuses interagem conosco. Ou interagem de uma forma mais momentânea, ou até vivendo, né, entre nós. Por isso que eu falo da série American Gods, porque na série tem deuses vivendo como humanos, né? Isso é muito interessante e muito do que vários caminhos acreditam. Mas, então você vai ver que esses deuses, eles também... tem Deus que não liga para uma situação e tem Deus que liga, né? Às vezes aqui, mas amanhã liga. Então a primeira coisa que você também tem que entender é que assim, essa relação com os deuses, quem vai construir é você. Os deuses não gostam gratuitamente de você, mas também não odeiam gratuitamente você. Você vai estabelecer essa relação com eles, você vai construir, você vai trabalhar essa relação de respeito, de trabalho, de troca, de acordos e contratos, para que seja satisfatória para os dois. Porque se não for satisfatória para os dois, cada um segue seu caminho. Aquele Deus vai para um lado, você vai para o outro. E nem por isso você vai ser mais infeliz. Tá? Então, reconheça a sua posição, reconheça quem você é e aquilo que você tem de importante. Tá? Tem que mudar esse pensamento de que nós não somos nada, que nós dependemos que todo mundo... Olha, vou te dizer, viu? Essa baixa autoestima que o ser humano tem, e outros seres, né? Não só o ser humano, que humanos, enfim, que bruxos têm. É muito ruim, tá? Você depende sempre que um Deus olhe com descendência para você, e aí, e o que é pior, e você agradece todos os infortúnios, isso que é pior. A vida tá uma porcaria, tá tudo ruim, você tá agradecendo a Deus, né? Calma, né? Não precisa agradecer tanto assim também. Eu sei que a gente pensa, mas eu agradeço pela vida. Tá. Mas, é que depende da crença, isso vai depender muito da crença. O importante é você saber quem você é. E quem você é? Como eu falo, um bruxo é um rebelde por natureza. Ele é um questionador, ele não aceita as coisas simplesmente porque decidiram isso. É que eu falo, a gente não está na boiada. A gente pode entrar na boiada de vez em quando para encantar uns bois, tá? Mas a gente não faz parte da boiada. Eu sempre digo para os meus alunos que eu não crio ovelhas, eu não treino ovelhas, eu treino lobos. Então, a bruxaria ela não tem essa prerrogativa de ovelhas. Enfim, dentro dessas relações que você vai ter com os deuses, você pode estabelecer metas, você pode verificar se aquilo que você acha que é um Deus não é a sua mente travestida de um Deus, que isso é muito comum. É muito comum. Você fazer, por exemplo, você tem necessidades psicológicas e a sua mente, a sua mente se torna um trickster, né? Ela brinca com você. Então a sua mente projeta às vezes a imagem de um Deus e você vai falar com aquele Deus, aquela deusa, que responde aquilo que você deseja, né? Que responde que te ama, que vai te ajudar, que tudo vai dar certo. E aquilo que eu falo, a gente não sabe o que é o amor de um Deus. A gente tem tendência a comparar o que acontece com Deus a partir da ótica humana. E essa ótica humana, ela é falha. Não estou dizendo que os deuses
sejam perfeitos, tá? Porque a palavra perfeição, como eu já disse num vídeo, é muito subjetiva. Mas o que eu quero dizer é que quando você projeta nos deuses necessidades humanas, sentimentos humanos, algo já vai dar errado. Porque quando você tem a necessidade de ser acariciado, de você ser... que um Deus, ele coloque você no colo e diz que ama você, isso é fácil de você esperar de um Deus quando você vê aquele Deus numa forma humanoide. Mas quando você coloca aquele Deus, quando ele aparece para você numa forma de uma árvore, você não espera que uma árvore abrace você. Se aquele Deus vem falar com você no formato de um gato, você não espera que aquele gato abrace você. Ele pode se esfregar em você, mas é diferente. Você vê que cada espécie tem formas diferentes de trabalhar o que seria o amor. Então não dá para você projetar a tua necessidade humana de amor em tudo que está à sua volta. As suas necessidades humanas têm que ser resolvidas entre os humanos. O humano se resolve com o humano nessas necessidades. Questões que transcendam a prisão da nossa mente humana, elas têm que ser resolvidas em outro âmbito. Você tem que transcender a sua própria forma humana. Por isso que a gente faz alguns exercícios mágicos para você fazer a transferência de parte da sua consciência para algo. Quando você começa a transferir sua consciência para uma árvore, para um animal, para essas técnicas em que você projeta parte da sua consciência para aquilo e você passa a sentir o mundo através das percepções daquele ser, seja vegetal, seja mineral, seja qual for, muda a forma de você ver o mundo. Porque, olha, até entre os próprios humanos, se você é um humano que vive em cidades e você vai para uma aldeia de índios, uma aldeia que não está tão deturpada pela civilização, e você fica naquela aldeia, sei lá, uns 2, 3 meses, vivendo como um índio. Você vai primeiro observar e depois você vai passar a conviver com como eles convivem. Como eles vivem, né? E aí você começa a perceber a visão de mundo deles. E isso enriquece muito porque muda completamente a sua ótica. Você começa a perceber o mundo de outra forma. Você começa a quebrar seus paradigmas. Isso de humano para humano. Só mudou um pouco a forma cultural que isso se apresenta. Imagina quando você transfere sua consciência de humano para uma planta, de humano para um mineral, de humano para um vegetal. Muda mais ainda. Aí você começa a perceber a questão das ilusões e de como as formas aprisionam a mente e você acha que você é aquilo e só aquilo e acabou. Então, parte dessa libertação é a forma com que nós lidamos com os deuses. Porque se você lida com essa forma que se lidava há 500, 300, 200 anos, não dá para ser assim. Não dá para esperar que um Deus venha me salvar, né? De tudo. Não, você tem que saber que você não precisa dele. Você tem que se virar sozinho. Você tem magia para isso. Você tem conhecimento para isso. Claro que você vai precisar de vez em quando. Você vai estar mais desamparado. Você vai se sentir que você não tem energia para aquilo e você precisa da ajuda de um Deus. Ótimo. Aí é o momento de pedir a ajuda dele. E trocar com ele. Você vai pegar e vai, de repente, conversar com aquele Deus, vai dizer, olha, eu preciso da sua ajuda, por isso, por isso, por isso. Sozinho eu não dou conta disso agora. Pode ser que mais pra frente eu consiga. Ou me ajuda a que eu consiga fazer isso. Tá? Me ajude a que eu faça. Ou me ajude nisso agora. Para isso, vamos fazer um acordo. Eu te dou isso, você me dá isso. Fechamos negócio? Tá ok? Tá. Nossa, mas não é ruim tratar deuses como negócios? Não, a gente não trata deuses como negócio, a gente fecha negócios com Deus. Né? Mas você pode usar a palavra que você deseja. Não é blasfêmia.
né? Não é blasfêmia. Inclusive, quando você tiver atritos com os deuses, você tem que ir lá lavar sua túnica suja, né? Lavar sua roupa suja com os deuses. Vai lá brigar, vai discutir com eles, né? Não deixa que simplesmente algo aconteça, você está com raiva daquele Deus e você tem medo de ir lá conversar com ele para ele não jogar um raio na sua cabeça. Isso é um relacionamento péssimo, é abusivo. Então vai lá discutir com Deus, vai lá questionar. E se a coisa não melhorar, você não trabalha mais com ele. Ué, quem perde? Você perde e ele perde, os dois perdem. Então, é isso. Outra coisa que acontece é assim, você pode, então, se você precisa daquele Deus para alguma coisa, vai e peça a ele. Não tem problema. Negocie. Tá? Mas vá com altivez. Não vá como o pior ser do mundo, o mais perdedor. Você vai negociar. Se você vai negociar, como é que você faz? Ué, imagina que eu vou negociar com o dono de uma empresa. Eu não posso entrar naquela empresa e negociar com aquele dono como um coitado. Por favor, fecha negócio comigo, por favor, por favor. Não. Você vai lá altivo, porque também é isso que nós somos. Né? Nós somos orgulhosos da nossa bruxaria, da nossa feitiçaria. Então, eu sou altivo, eu vou lá. A situação pode estar péssima para mim, mas eu vou lá, entendeu? Altivo, com orgulho do que eu sou, e vou fazer uma troca, vou fazer um acordo com ele, mas de igual para igual. Então, essas coisas, mesmo que você esteja desempregado, você não pode deixar de saber quem você é. Você não pode deixar de acreditar em quem você é. Porque senão você se afunda. Aí você vai voltar para a boiada, vai te dar uma amnésia, vai te dar... É como se um véu de esquecimento começasse a cair sobre você e você volta a caminhar com a boiada, achar que aquilo é normal. E isso acaba sendo uma inquisição. É a inquisição não da fogueira, mas do esquecimento, né? Que é tão ruim quanto. A inquisição da fogueira só queimava os corpos, mas não o orgulho. A inquisição do esquecimento, ela queima o orgulho. Ela queima a lembrança de quem somos. Então, isso tem que tomar cuidado. A gente não pode deixar que isso aconteça. Então, você está desempregado, você está com problemas, as pessoas têm problemas. Não é porque a gente pratica magia que a gente não tem problemas, tá? Muitas vezes a magia evita que a gente tenha vários problemas, sim. Outras vezes ela te dá armas para você lidar com aqueles problemas, mas você vai ter problemas. Lidar com magia não quer dizer que você não vai ter nada de problemas. Claro que tem. Mas você também tem ferramentas para lidar com isso. E as pessoas que estão felizes dentro de um caminho, mesmo que de repente eu considere que esse caminho aprisiona a pessoa. Olha, essa pessoa está feliz, né? É da pessoa. A gente também tem que deixar de ser o salvador da pátria, tá? A gente tem que deixar de ser aquela pessoa que eu tenho que tirar, nossa, a pessoa está fazendo curso com A, B ou C que eu não gosto. Deixa eu alertar a pessoa. Não, você não tem que alertar nada. Você não tem que salvar ninguém, salvar as pessoas, ou mostrar a pessoa como a religião que ela está. De repente a pessoa está fazendo, sei lá, está numa religião que você fala, nossa, mas é tão castradora essa religião, e a pessoa está nela. Ela está feliz? Está bem? Deixa. Você não tem que salvar ninguém, você não tem que pegar e mostrar o verdadeiro caminho, não existe isso. Então cada pessoa está naquele caminho que naquele momento foi o que ela encontrou. Se ela está satisfeita, está ótimo. Se ela não estiver satisfeita, ela vai ter que se libertar daquilo de um jeito ou de outro, e mais cedo ou mais tarde. Mas senão a gente começa a entrar nessa prerrogativa de que eu sei
e o outro não sabe. Isso é muito complicado, tá? Muito complicado. Então, já está chegando o final do nosso programa. Hoje foi só assim um bate-papo para que vocês tenham orgulho de quem vocês são, vocês saibam que vocês são a magia, tá? A magia, ela faz parte de vocês. A magia simplesmente não é algo que você adquire, não, ela faz parte de vocês. Então, quando você sabe disso, centenas, milhares de portas se abrem, desde que você saiba quem você é, né? Não se deixe levar, que o vento jogue em você, é a sua vida. Você não pode ser empurrado de um lugar para o outro. Não, você decide. E se você, de repente, perde o emprego, não perca a fé em você mesmo. Não estou nem falando da fé nos deuses, a fé em você. Os deuses, eles fazem parte também do cenário e a gente acaba trabalhando com eles e gosta de trabalhar com eles. Quando eu falo isso, eu não quero dizer que eu não gosto. Eu gosto muito de trabalhar com os deuses. Mas é assim. É aquilo, é olho no olho, tá? Vamos fazer a coisa bonita. E a partir disso, se você tem uma situação, você sabe quem você é, você encara isso de frente e faz magia, faça. Se você não fez nunca nenhum curso de magia, se você entrar em internet, você vai ver algumas receitas, algumas coisas. Tem coisa boa e tem coisa que não é boa. Mas tem coisas lá que dá para você fazer, pelo menos um banho de uma erva, uma coisa assim, dá para você fazer, né? Dá para você seguir. Aqui nos meus próprios vídeos eu dou dicas de magia, sempre tem alguma coisa que dá para você acessar, mesmo que você não conheça nada. Tá bom? Então o nosso papo fica por aqui e quarta-feira que vem vejo vocês na Hora do Bruxo. Até lá.